Ok. Então, na aula de hoje e na próxima, a gente vai ver um método que é um método muito interessante de ordenação. E esse método, ele meio que vai fechar esse ciclo de métodos que a gente já viu. A gente já viu até agora Bubble, Selection, Insertion, Merge, Heap, Shell, e agora a gente vai ver esse método agora que é o método chamado Quicksort. Tá? Olha que modesto o método. O método, ele se chama Quicksort, ok? E qual que é a ideia, a grande estratégia desse método aqui? Como é que ele funciona? Bem, primeiro a gente tem que lembrar como é que o merge funciona. João, você lembra como é que o merge funciona? Sim. Como é que é? Ele pega um vetor inteiro e vai Certo. dividindo o tamanho do vetor que ele lida por 2 até chegar um momento em que ele está com o vetor 1. Certo? Porque ele considera esse vetor 1 como de ordenado e a Certo? partir disso ele vai voltando, lá mesmo no merge recursivo. Tá. Então, depois ele intercala os dois vetores de ordenados que ele tem Uhum. para conseguir um vetor maior ordenado. Quando ele Certo. faz isso com todos os vetores que ele pegou, ele tem um vetor inteiro ordenado do tamanho inicial. Muito bom. Muito bem descrito. Na verdade, se você for perceber, ele separa o problema em dois problemas menores e resolve esses dois problemas menores de forma individual, certo? E depois combina a resolução desses problemas. O Quicksort, ele usa uma estratégia parecida. A única diferença do Quicksort é que o merge, você lembra que para ele poder fazer isso, ele precisa de um vetor auxiliar. Ele precisa ele usa um vetor auxiliar para colocando as coisas que ele vai estar juntando para depois ele pegar e juntar, ele colocar de volta no vetor original, certo? O Quicksort ele evita fazer isso. Ele tem um preço, ele paga um preço por isso daí, mas ele evita fazer isso daí. Então você pode imaginar que o Quicksort, ele lá no fundo, ele pode ser considerado como uma estratégia parecida com o merge. Ele vai pegar o vetor e dividir o vetor em duas partes, certo? Ele vai dividir o vetor em dois blocos separados, e esses dois blocos são tais que, uma vez que você separou esses dois blocos, você pode agora ordenar os blocos individualmente, não precisa mais comparar os caras entre si. O que está num bloco não tem mais que ser comparado com o que está no outro bloco, certo? Então, é uma estratégia, vamos dizer assim, eu falei que é parecido com o merge, mas na verdade é o inverso do merge. O merge, ele vai dividindo os caras em blocos menores, ordenando e juntando. Esse aqui não, esse aqui ele primeiro ele separa e fala assim, olha, esse pessoal aqui e esse pessoal aqui não vai ter que ser comparado mais entre si, tá bom? Ele vai ser uma estratégia de divisão e conquista também, que é a mesma coisa que a gente tinha lá no Merge. E a melhor implementação do Quicksort, ela é recursiva. Você pode implementar não recursivo, todo algoritmo, na verdade, você pode implementar de forma não recursiva, mas o Quicksort não recursivo é muito zoado. Não vale a pena você fazer, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é a estratégia para você fazer o Quicksort? Eu vou colocar aqui, vamos mostrar os valores, consegue ler os números? Sim. Tá bom, nós temos aqui 50. Vamos fazer com um negócio menor, para a gente, nessa primeira passada pelo menos, a gente não ficar perdendo muito tempo para rodar uma vez o merge, o quick, tá? Então o que nós temos aqui? Olha, nós temos esse vetor para ordenar. Esse vetor ele vai do 0 até o 29, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz quando você está usando o quick, você seleciona um elemento, ou um valor, na verdade não é nem um elemento, é um valor. Você seleciona um valor e esse valor ele vai ser o seu pivô, tá bom? Sinceramente, o valor pode ser qualquer valor do vetor. Qualquer valor. Inclusive, tem várias opções na hora que você está implementando o Quick, e essas opções elas mudam dependendo de como que você escolhe o pivô. A gente vai ter que falar sobre isso depois, tá? Pode ser qualquer esquema. Nós vamos utilizar um esquema que é um esquema meio clássico, que é você utilizar o cara que está no meio do vetor, certo? No meio da parte que você quer ordenar. Esse daí vai ser o nosso pivô, tá bom? A escolha do pivô é o que determina a qualidade de como ele vai funcionar, como o Quick vai funcionar. Mas como a gente não sabe ainda nem como o Quick funciona, vamos fazer isso que é uma maneira bem simples. Uma maneira de calcular o pivô vai ser sempre fazer o seguinte. Eu pego, tá, o primeiro elemento está na posição 0, o último elemento na posição 29, 0 mais 29 dá 29, então eu pego 29 dividido por 2, que vai dar, João? 14. 14, exatamente. Então o 14 vai ser o nosso pivô, ok? Na verdade, não é nem o 14 que é o pivô é o valor 15 que está ali no meio, tá?
tá? O valor 15 é o que é o importante. A gente escolhe o pivô, a posição ali, tudo bem, mas na verdade o que a gente pega do pivô é o valor que ele tem. Nesse caso aí vai ser o 15. E aí, agora você está vendo o vetor novamente, mas ele está separado em cores. Essa separação em cores é para a gente visualizar melhor. Obviamente que o algoritmo não consegue enxergar tudo que está acontecendo aqui, e para eu fazer essa separação de cores eu tive que passar pelo vetor inteiro, certo? Mas você já consegue perceber que tem uma codificação nessa cor aí, nessas cores aí. Você consegue dizer o que é, João? Um deles, o valor mais. Os que têm a barrinha mais escura são maiores que o pivô, e os que têm a barrinha mais clara são menores que o pivô. Exatamente. Na Pode ser verdade, qualquer na coisa, verdade só seria magenta e ciano, certo? dá o texto que os blues. O magenta é essa cor aqui, por exemplo, dos maiores que o pivô, e o ciano são as cores menores do que o pivô, tá bom? Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a varrer e descobrir caras que estão fora de ordem. O que é um cara fora de ordem? O que seria, na verdade, isso daqui totalmente bem organizado, só considerando o pivô? Os caras que são magenta deveriam estar mais à direita. E os caras que são ciano deveriam estar à esquerda. Ok? Por quê? Porque os caras que são magenta, são os maiores que o pivô, eles realmente deveriam estar no final do vetor. E os caras que são o ciano deveriam estar no começo do vetor. Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei dois ponteiros aqui, dois ponteiros realmente. Um está na posição 0, outro na posição 29. Esses dois caras, eles vão começar agora a varrer um por um lado e o outro pelo outro, para descobrir se tem gente que ele pode trocar de lugar, para ver se dá para melhorar essa situação. Então, primeira coisa que a gente começa pelo amarelo. Aí o amarelo vai ver, bem, eu achei um cara que não é menor do que o pivô? Sim, eu achei. Então, ele já... Bem, beleza. Aqui nesse primeiro passo ficou estranho, mas o que aconteceu ele já parou no primeiro porque ele achou um cara que não é menor do que o pivô. Se esse cara não é menor do que o pivô, então ele está no lugar errado. Ele pode estar no lugar errado. Aí, agora já começamos a mexer com o verde aqui do lado. Olha, eu estou varrendo agora no sentido contrário, procurando alguém que não é maior do que o pivô. Bem, o cara da posição 28 tá ok? João? Sim, ele é maior que o pivô. Sim. E o 27? Também, O 26? também, 25? também. 24? Não. Não. Agora a gente tenta trocar. Aí a gente troca esses dois caras de lugar, certo? Eu vou trocar o cara da posição 0 com o cara da posição 24. Ok? Troquei, certo? Depois que eu troquei, agora 0 e 24 eu sei que já está resolvido. Na verdade eu sei que do 24 para frente todo mundo está ok, eu sei que do 0 para trás está todo mundo ok. Mas na verdade eu posso dar mais um passo e agora eu considero do 1 até o 23. E eu faço de novo a mesma coisa. Primeiro, o 1 está na posição certa, na posição correta? Não. Não. Já não está. Então, beleza, o amarelo nem vai andar de novo. Eu vou começar de novo agora com o verde, lá pelo 23. O 23 está na posição correta? Sim. Sim, então eu vou pegar o próximo. O próximo é o 22. Ele está na posição correta? Não. Não. Então agora eu troco esses dois caras. Eu troco o 1 e o 22. Troquei o 1 e o 22. E agora eu dou mais um passo aqui. Foi na 2 até a 21. Certo? Repara que antes da 2 está tudo certo, depois da 21 está tudo certo. Falta agora eu começar de novo esse processo. E aí eu vou ver. O 2 está na posição correta? Não. Não. O 7 também não. Então eu já troco o 2 e o 7. Beleza. Ah, tá. O 21. Desculpa, 21, perdão, eu tenho razão. Eu estou falando o índice e não o valor. Troquei o 2 com o 21. Perfeito. E agora eu dou mais um passo. Agora repara, do 3 até o 20, quer dizer, é o que eu tenho que considerar. Antes do 3 está tudo certo, depois do 20 está tudo certo. O 3 está na posição correta? Não. Não. O 20 está? Também não. Também não. Então eu vou trocar de novo. Troquei. E agora eu vou pegar 4 até 19. O 4 está na posição correta? Sim. Sim. O 5 está na posição correta? Não. Não. Então agora vou procurar alguém do outro lado. O 19 está na posição correta? Sim.
O 18, Sim. 17, Todos até o pivô. até o 15, né? Agora a pergunta é, o 15 está na posição correta? Não. A gente procura caras, desse lado aqui tem que ser caras que são maiores do que o pivô. Ele é o próprio pivô, ele tem o próprio valor do pivô. Então ele também está errado, certo? Então eu considero que eu vou trocar esse cara também de posição. Então eu vou trocar agora o 5 com o 14. Nossa, Troquei, pivô pequeno, que horror. troquei, certo? Agora eu vou ver do 6 até o 13. O 6 está na posição correta? Não sei, ele tá à direita do pivô, mas Não ele é menor. interessa, não interessa. O valor do pivô é que interessa. Não, Então não está na posição correta. não. O 12, o 13 não está, o 12 está, O 12 tá. o 11, Também, o 10, também, o 9, também. o 8, Não. não. Então agora eu vou trocar o 6 e o 8. Troquei. E aí eu vou avançar. O 6, o 6 vai para 7. O 7, o 8 também vai para o 7. Ficou os dois ali em cima. E aí eu vou procurar. De novo, eu vou começar do 7 até o 7. Certo? E aí a primeira pergunta é, o 7 está na posição correta se eu estiver olhando da esquerda para a direita? Não. Desculpa, eu respondi por você, mas é não. Agora, Não. eu vou procurar, porque ele é maior do que o pivô, e esses caras, ele para estar certo, olhando da esquerda para a direita, teria que ser menor do que o pivô. Olhando da direita para a esquerda, ele está correto. Então eu vou um passo antes. E aí eu achei um cara que é menor do que o pivô, que estaria no lugar errado. Só que agora eu tenho um problema. Problema não, tem um problema não. Eu cheguei na seguinte situação. O cara que eu achei que poderia estar errado está na posição 7. E o cara que eu achei que poderia estar errado está na posição 6. Só que eu não vou trocar esses caras, porque se eu trocar esses caras, piora. Concorda? Sim. Então acabei. Essa passada agora acabou. Isso que a gente viu chama partição. Partição. A gente está fazendo uma partição. Quando você está fazendo quick, bem, primeira coisa, acha um pivô. Pode ser qualquer elemento do vetor, qualquer valor do vetor. Esse é o pivô feito. Depois disso, você vai particionar o vetor em partes, particionar em partes, né? Você criou duas partições aqui agora. E essas duas partições têm a seguinte característica. A primeira partição, que vai do 0 até o 6, todo mundo é menor do que a partição que vai do 7 até o 29. Concorda? Sim. Porque foi assim que a gente fez, a gente trabalhou duro para isso. Ok? Significa então que se eu ordenar agora esses dois subvetores, essas duas partições, se eu ordenar do 0 até o 6 independente e ordenar do 7 até o 29 independente, o vetor vai estar ordenado. Então, quem que eu chamo para ordenar? Peraí, Simão, o Thales se soltou um ponto importante. Do Diga. outro lado tem o 15, que tá igual. Não tem problema. Não tem problema. O que a gente conseguiu no final é o seguinte, ó. Esses caras que estão aqui embaixo, se eu ordenar os caras que estão do 0 até o 6 e ordenar os caras que estão do 7 até o 29, no final vai estar tudo ordenado. A única coisa que estaria errado é se no final dessa ordenação, esse 15 que está na posição 24 não viesse para a posição 7. Aí estaria errado, correto? O que a gente sabe que vai acontecer provavelmente é o seguinte, depois que tudo estiver ordenado, um 15 vai estar na posição 6 e o outro 15 vai estar na posição 7. Mas isso é outro problema. Tudo bem? É outro problema. O que a gente tem... Pode falar? Tem outra dúvida. Diga. O valor do pivô tem que estar no vetor ou não necessariamente? Se não tiver no vetor, você perde alguma eficiência. Dá para fazer ele funcionar sem estar no vetor também, não tem problema. Mas ele estando no vetor, ele é um pouquinho mais eficiente. Tá bom? Ok, o que a gente tem que fazer agora? Agora, beleza, a gente passou por essa fase, certo? E agora a gente considera dois vetores separados. Eu tenho que ordenar esse primeiro vetor que vai do 0 ao 6 e o segundo vetor que vai do 7 ao 29. E a gente chama quem para ordenar esses vetores? O quick. O quick. Então vamos fazer de novo. Para falar a verdade, eu vou fazer bem rápido essa primeira parte aqui, porque não é interessante, na hora que a gente está tentando aprender, quando o vetor é muito pequeno, porque a gente acaba fazendo um monte de
coisas que não dá para ver o que está acontecendo. Então, ó, eu chamei o quick várias vezes aqui até ordenar esse vetor aqui, ó. Certo? Até eu ter o vetor ordenado da primeira parte. A gente depois pode fazer de novo com calma, mas é só porque ordenar o vetor maior é mais interessante para explicar, tá? Olha assim, agora aqui, olha, ele terminou de ordenar do 0 até o 6. Chamou o quick várias vezes e ordenou do 0 até o 6. E aconteceu aquilo que eu falei, o 15 ficou na posição 6. Agora a gente vai ordenar da posição 7 até a posição 29. E aí, quando a gente terminar, aquele 15 da posição 24 vai parar na posição 7. Tem que parar na posição 7, senão a gente estaria implementando errado. Por isso que não tem problema. O fato de ter aparecido aquele 15 lá no meio não faz diferença, entendeu? Então, é um pouco tricky isso, que é assim, você escolhe o pivô, mas você usa o valor do pivô. Você não usa necessariamente o pivô, tá bom? Ok, vamos fazer de novo essa parte. Ó, nós temos que ordenar do 27 até o 29, tá? Como é que a gente faria aqui? Que elemento que a gente usaria como pivô usando o esquema que a gente falou da primeira vez? Você lembra? Seria o 18. Exato, exatamente. Seria a posição 18, que seria 29 mais 7, que dá 36, dividido por 2, 18. Certo? Então, o 18 vai ser o nosso pivô. E aqui nós já sabemos, nós já temos as cores aqui para saber mais ou menos o que vai acontecer, mas a gente tem que trabalhar para separar esses caras, certo? Então, nós vamos pegar um cara na posição 7 e um cara na posição 29 e vamos começar a procurar pessoas que estão em posições erradas, em posições diferentes, tá bom? Então vamos lá. Comecemos pelo 7. O 7 está na posição correta em relação ao pivô? Em relação Sim. ao valor do pivô? Sim. Sim. O 8? Não. Não. O 29, então? 29, sim. E o 28? Não. Não. Então a gente vai trocar o 8 e o 28. Trocamos. Vamos agora do 9 ao 27. O 9, posição correta? O 9 tá certo e Não, o 27 não. o 9 tá certo? O 9 tá certo. Beleza, o 9 tá certo, o 27... Mas não, se o 9 tá certo, calma lá. Se o 9 tá certo, esquece o 27 por enquanto. A gente tem que achar alguém errado primeiro. O 9 tá certo? Sim. Sim. O 10? Sim. Sim. O 11? Também. O 12? Também. O 13? Não. Não. O 27? Não. Não. Então eu troco o 13 com o 27. Beleza? E aí agora vamos pro 14 e o 26. O 14 está na posição correta? Sim. Sim. 15? Não. Não. Beleza, então já paramos. 26 está na posição correta? Não. Não. Então já trocamos o 15 com o 26. E vamos lá. 16 e 25. O 16 está na posição correta? Não. Não. Perdão, já pulei um ali. O 25 está na posição correta. O 24 está na posição correta? Não. Não. Troco o 16 com o 24. Beleza. E aí vamos para o 17 e 23. 17 está na posição correta? Sim. 18? Não. 18 não. 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 Porque ele não é menor do que o pivô. Certo? Agora vamos pegar do outro lado. O 23 está na posição correta? Não. Não. Então eu troco o 18 com o 23. Troquei. Vamos pegar o 19 e o 22. O 19 está na posição correta? Sim. Sim. O 20? Não. Não. O 23? Não. Não. Então eu troco. Beleza? E agora de novo eu peguei 21 e 21. O 21 está, considerando da esquerda, tem que sempre pensar nisso. Ele, considerando da esquerda, o 21 está na posição correta? Não. Sim, ele é 31. Então ele está. Realmente. Esquece. Sim. Então ele vai para o 22. 22 está? Não. 22 não está, eu paro ali. Agora eu pego o 21 olhando pela direita. O 21 olhando pela direita está na posição correta? Não. Não. Aí eu paro. Só que agora, na hora de trocar, eu dou uma olhada e vejo, não compensa trocar. Certo? Qual é o critério que a gente usa para ver se a gente compensa trocar ou não? Um cara passou pelo outro, né?
Se eles passaram um pelo outro, quer dizer que não adianta mais trocar, que se você trocar, você vai piorar o vetor em vez de melhorar. E aí, ok, aí eu parei. Agora eu pergunto para você, João, quais são as duas partições que eu tenho no final desse processo aqui? Eu já terminei de fazer meu processo de partição e eu consegui duas partições. E quais seriam elas? Do 7 ao 21 e do Sim, 22 ao 29. exatamente. Do 7 até o 21 e do 22 até o 29. Certo? É isso que a gente conseguiu. Se a gente ordenar agora do 7 até o 21 e do 22 até o 29, o vetor vai estar ordenado. Quem que a gente vai chamar para fazer essa ordenação? A gente vai chamar o próprio Quick. Ou vamos chamar o Quick para ordenar esse cara aqui. Ó. Tá aí, agora vamos deixar ele rodando. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Olha que bonitinho. Professor, Diga. você pode explicar de novo o que acontece quando ele chega no pivô e compara? Eu não entendi direito. Na verdade, nesse esquema de pivô, tá? Tem outros esquemas de pivô que você pode utilizar. Esse daqui eu acho que, na minha opinião, ele é tranquilo de implementar e é um dos mais fáceis de você visualizar. Repara que ele não chega no pivô. A gente não chega no pivô. A gente tem um valor do pivô. Lembre-se disso. Talvez o erro foi da hora que eu fiz a ferramenta de deixar o pivô colorido ali. A gente fica focando no carinha colorido, vermelho ali no meio. Mas na verdade o que interessa dele não é ele. É o valor dele. É o 43 que a gente guarda em algum lugar. O que a gente faz? A gente começa pela esquerda procurando caras que não são menores do que o pivô. Menores do que o valor do pivô. E a gente vem do outro lado e procura caras que não são maiores do que o valor do pivô. Entendeu? Quando você chega num cara que tem o mesmo valor do pivô, ele falha. Por exemplo, o cara está procurando 15. Ele está procurando caras, ele é menor do que o pivô? Beleza, se for menor do que o pivô, vai indo. Chega no 15, o 15 não é menor do que o pivô. Então esse teste falha e aí você para ali. Aí você vem do outro lado procurando alguém para trocar com ele. E aí você troca esse cara. Ele tem o mesmo valor do pivô e você troca ele mesmo assim. Se você não fizer essa troca e você passar pelo pivô e tudo mais, você pode até fazer o algoritmo funcionar. Mas é mais complicado. Existem outros esquemas de pivô que fazem isso. Que eles não consideram essa troca do pivô, por exemplo. Eles deixam o pivô fora da troca. Mas, como eu falei, são vários esquemas de pivô, tá bom? A gente vai fazer outros exemplos para tentar entender. Ô, professor, como que é a lógica mesmo para, tipo, você perceber que você não precisa mais trocar? Tá. Você falou de olhar pela esquerda, olhar pela direita, não entendi nada. Muito bem. Eu vou só parar de gravar e a gente já começa. Eu vou explicar isso durante a gravação, só para o vídeo não ficar muito longo, tá?